de Samuel. Essa história é conhecida, essa história é bem conhecida. As crianças conhecem a história da Ana, né, de Samuel. Então a gente vai só relembrar alguns pontos, porque hoje eu quero falar sobre a maternidade como uma missão. Nós vamos ter alguns. Não entrou na eu vou colocar ali, mas só para ter uma noção, porque eu coloquei todas as. Pode passar. Está meio aí por causa de formatação. 1 Samuel capítulo 1, a gente vai ler alguns versículos que dizem assim. A partir do versículo 1, houve um homem de Ramataim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Toú, filho de Zuf, Efraim. E esse homem tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana e o da outra era Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Versículo 3, subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano para adorar e para sacrificar o Senhor dos Exércitos em Siló, onde estavam os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. No versículo 4 diz: sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções a Penina, sua mulher, a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor a tivesse tornado estéril. Observe que por 3 versículos pelo menos, dois versículos pelo menos, vai se repetir esse detalhe. Deus a tornou estéril. E aí o versículo 6 diz que sua rival excessivamente a provocava para irritar, porque o Senhor a tinha tornado estéril. E assim fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor. Assim a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Ei! Às vezes, o sofrimento só a pessoa sabe. E muitas vezes o marido, né, quer compensar, mas tem vazios que o ser humano não preenche. Cada um tem sua dor. Algumas é pela esterilidade de filhos, outras pela esterilidade de outras áreas da vida. Mas, por mais que um amigo, que um esposo, que uma esposa digam: mas olha, eu vou ficar sem dar assim. Por que está mal o seu coração? Só Deus e Ana sabiam. Então, nós sabemos que a continuação da história, Ana vai estar com Eli, o sacerdote, e ela vai ao templo e chora com amargura de alma, assim diz o versículo 10. Com amargura de alma, chorou, orou e chorou. E aí ela fez um voto no versículo 11. Ela disse: se benignamente atentares para a aflição da tua serva, versículo 11, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Percebam que os 2 versículos anteriores dizem que Deus a tornou estéril. Então ela foi falar com aquele que manda e desmanda, aquele que não deixou ela ter filhos. Só ele poderia. Então ela foi e falou com ele e fez um voto. E aqui começa a nossa reflexão. Eu quero perguntar para as mães: quantas aqui têm a noção, já pararam para pensar na maternidade como missão? Mata a mãozinha. Quantas pararam para pensar assim? A maternidade, estou vendo a mãozinha lá atrás. Quantas já pensaram nisso? Maternidade, a minha maternidade é uma missão. Agora eu estou vendo. Engraçado que nós crescemos ouvindo sobre missões.
militares, missões religiosas, mas pouco se fala sobre maternidade enquanto um chamado. Sendo assim, a gente pode parar para pensar que Deus, Ele chama alguns para ser e alguns Ele não chama para ser. Por quê? Se eu fosse dizer, não, Deus chama todo mundo. Durante muito tempo houve uma polêmica sobre aquele instinto, a tal história do instinto materno. Toda mulher nasce com instinto materno. Aí depois começou uma conversa lá da ciência de que não é todas que nascem. A verdade é que se nós cremos que o nosso Deus nos criou a cada um com um propósito, a missão da maternidade Ele chamou alguns e alguns Ele não chamou. Alguns Ele chamou, mas não vai ser tão fácil. Outras vai ser mais fácil. Não sabemos, cada um sabe. Sendo assim, a missão materna tem algumas características. Pode passar, Câmara. Vamos lá. Você nasceu, mamãe, com ela. Se a gente for lá em Jeremias, a gente vê Deus falando para Jeremias que desde que ele estava no ventre, Deus já tinha chamado ele para uma vocação. Então, se você é mãe, ou se você vier a ser, Deus já fez você com esse propósito. Deus não faz assim, ela nasceu, já nasceu, peraí, depois que ela já nasceu, o que eu vou fazer aqui na vida dela? Não. Segundo, você nasceu para ela. Salmo 139, versículo 16. Nós conhecemos. O salmista vai falar que no versículo 16 ele diz: os teus olhos viram teu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas quando nem ainda uma delas havia. E no versículo 17 diz: e quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos. Deus, em Jeremias 29, capítulo 11, Deus vai dizer: eu sei os planos que tenho a vosso respeito. Então, se a maternidade entrou na sua vida, certamente você nasceu para isso. Quando eu falo para isso, eu não estou dizendo só para isso, mas que se a maternidade chegou a você, você nasceu com essa missão. Outra coisa, outra característica da maternidade, Deus já tinha esse pensamento ainda no primeiro ponto. Deus já tinha esse pensamento para você. Sua vinda aqui na terra é sobre Ele, sobre você e sobre aqueles que virão por meio de você, ou aqueles que Ele trouxe por meio de você. Já parou para pensar? Anícia veio por você. Deus tinha um plano para a vida de Anícia, de Josué, e Ele escolheu você. Quando você traz uma vida ao mundo, você é parceira de Deus nessa missão. Nesse projeto que Deus projetou para ela, desculpa a redundância, nesse projeto que Deus projetou para essa vida, ou essas vidas, tem mães que têm bastante filhos. Quanto projeto, hein? Quando uma mulher, é tanto que muitas vezes uma mulher perde um bebê, quando ela às vezes não tem outros filhos e ela engravida e perde o bebê. É interessante que essa mulher, ela sempre será mãe. Para para pensar, eu conheço uma pessoa que não teve filhos, depois ela só teve um bebê, ainda na gestação. E eu disse para ela uma vez: mas você foi mãe. Deus escolheu você. Deus escolheu o ventre. A Bíblia diz que Ele Ele traz existência que não existe. Ele trouxe existência aquele bebê. O propósito Deus sabe. Quem sabe aquela mãe nunca mais foi a mesma depois daquela gestação, até do sofrimento, da perda. Esse bebê tinha um propósito. A mãe é a parceira de Deus nesse projeto. Você é a parceira de Deus. Ponto 3, né? Quando você traz uma vida ao mundo, aí esse ponto 4, você influencia o propósito. Você não tem poder de mudar o propósito de Deus, mas você influencia. Como? Quando você traz uma vida ao mundo, tudo que você faz, tudo que você fala, tudo que você pensa, como você age, tem influência. Não vou dizer que muda, mas tem influência na forma como esse indivíduo verá a vida. É interessante que a
a mãe, quando ela gera, ela não apenas transmite genes, cromossomos, não só características físicas, nem só herança financeira, mas a sua vida está sendo transmitida. É tanto que uma criança, ela aprende mais o que você faz do que você fala. Eu vou, sua vida é transmitida. E falando em transmissão, eu vou fazer uma rápida associação. Calma aí, pode passar. Eu sou fruto de uma mulher que ama muito a Jesus. Eu sou filha de uma mulher que sempre amou Jesus. E foi com ela que eu aprendi a amar Jesus. Foi com ela, também com meu pai. Mas a gente sabe que a mulher é mais sensível, ela tem mais aquela, né? Então, ela me ajudou a conhecer Jesus. Foi ela, quando eu tinha 8 anos de idade, fez o apelo do culto doméstico. Culto em casa, porque ela e meu pai tinham ali, vamos fazer o culto doméstico. E lá ia ele. E foi ela quem fez o apelo, dizendo que eu não podia ser filha de crente. Eu não seria salva se eu fosse filha de crente, porque filho de peixe não é. E foi aí que eu já ouvia de Jesus, estava na igreja, ouvia de Jesus, mas eu também via Jesus neles. E foi aí que ela me ensinou também a ouvir os hinos do cantor cristão. E alguns outros hinos, como Feliciano Amaral, Zé de Paula. Ela me ensinou a escrever versículos na parede, que sempre me socorriam em horas difíceis. E eu levei esse costume para o seminário. Ela tinha, desde lá no Rio, ela colocava uns papéis assim, com um versículo bíblico na parede, ou então no guarda-roupa. E lá na frente, eu estava já morando no seminário, depois, mesmo lá no campo, e na minha casa mesmo, eu tenho o costume de botar um versículo. E quantas vezes Deus fala comigo? Por causa daquele versículo que eu lembrei, que Deus toca no meu coração. E quando eu já estava assim, adolescente, eu fui ao Rio, e a minha prima me levou naquela casa que a gente morou, e uma família que estava lá, e ela disse assim: ei, a gente achou esse versículo aqui na parede, e a gente não tirou, porque faz toda a diferença na nossa vida. E eu estou dizendo isso para vocês, porque é o que você faz, é aquilo que você diz, vai deixar influências. Eu coloquei aqui umas frases que acho que toda mãe fala, mas a minha eu sei qual. A mãe mudou, o filho cresceu, meu Deus. Cuidado na vida. Obedecer é melhor que sacrificar. É um versículo, ela cantando. E aí eu ouvia até que um dia, né, a palavra vinha. Eu pensava mais uma vez, esse é melhor que sacrificar. Quem tudo quer, tudo perde. E aí eu aprendi que eu tinha que fazer escolhas. Quem tudo quer saber, decide o que quer fazer. Dia de muito, véspera de nada. Seja você. Eu não entendia nada quando ela dizia isso, como já tenho. E quando eu chegava e via minha mãe chorando, eu estava lembrando disso. Estava chorando, mas só chorando, adolescente. Ah, passaram. Deixa eu chorar. Vai aliviar o espaço. Foi tão interessante porque eu aprendi que a gente pode nem sempre estar bem. Depois passa. Porque a gente, quando é criança e adolescente, a gente acha que tudo na vida dos nossos pais é bom, né? A gente tem problema. E aí, quando eu comecei a entender que os meus pais também tinham suas dores, mas só. E aí eu comecei a entender que eu também podia de vez em quando chorar. E ela aliviava porque ela ia chorar com Deus. Eu nunca sabia o que era. Mas eu aprendi que eu podia correr para Deus também. Eu avisei. Essa aqui são todas vocês. E é só depois. Falo realmente, aí depois que acontece. Eu falei, eu avisei. Jesus te ama, bom dia, ela fala no telefone. Estou trazendo isso aqui, pode passar. A psicologia, ela fala que nossos pensamentos, nossas emoções e o nosso comportamento, tudo aquilo que a gente pensa, tudo aquilo que a gente sente, da forma como a gente age,
é influenciado pelas crenças. Não crenças religiosas necessariamente, mas tudo aquilo que a gente acredita. E as crenças, elas vêm assim desde a nossa infância. A gente vai escutando nossos pais dizendo certas coisas que se tornam verdade para a gente. Os pais, os professores, as tias, as professoras. Isso vai montando aí aquilo que a gente sabe sobre nós. Às vezes não vem coisas boas, às vezes não. O problema é que a gente vai crescer acreditando naquilo. Por isso que é tão importante entender que as mães têm esse desafio na sua missão. Como eu disse, a missão da mãe influencia, a forma como você lida vai influenciar. Então, as experiências que você passa, as palavras, os sentimentos, aquilo que nos fizeram crer, as opiniões, os conceitos, a cultura familiar, tudo isso vai influenciar. E aí, a mãe tem que saber que na sua missão você está transmitindo, seja falando, calando, seja agindo, omitindo, seja acertando ou errando. Vai ficar alguma coisa na vida dos seus filhos. Mas eu tenho uma coisa para falar para vocês que não precisa ficar triste. Obviamente, algumas experiências negativas também podem ter trazido lições, aprendizados ruins, que foram ditos ou transmitidos em algum momento. Mas olha só, quem é perfeito? Em algum momento, mamãe, pode passar. Não se preocupe em ser perfeito. Porque quando eu falo para você que tudo que você faz tem influência nos seus filhos, você pode ficar assim, meu Deus, eu tenho que aceitar. Ai, Jesus, meu Deus. E vem culpa, medo, né? Mas não se preocupa muito em errar, não, porque tu vai errar. Em muitos momentos você vai errar. Relaxa, respira. O mais importante é que você esteja querendo acertar. Quantas mães se sentem sobrecarregadas na sua missão porque elas focam tanto em não errar do que em viver essa missão, esse tempo. Sabe, mãe, não se preocupe em ser perfeita. Agora, ensine, pode passar. Ah, tem essa parte aqui muito importante. Ame mais e tema menos. Primeiro João vai dizer o seguinte. Primeiro livro de João. Eu queria muito que você saísse aqui lembrando disso. Quando diz, no versículo 18, diz assim: no amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Porque o medo traz consigo tormento. E o que teme não é perfeito em amor. Tem tanta mãe que passa o tempo todinho tentando acertar, até porque o medo de todo mundo cobrar, o medo de que a criança vai crescer e o que vai acontecer, o medo das pessoas dizerem, que essa não vai. Passa tanto tempo que às vezes acabam prejudicando a criança, seja assim, passa assim, não fala, e vai perdendo aquela fase, porque está com mais medo do que o amor. O amor acaba ficando, tá lá, mas fica um pouco sobrecarregado de tanto medo, que a Bíblia diz aqui, ó, no amor não há temor. O perfeito amor lança fora o temor. E aí eu quero dizer para você, mãe, que a sua missão é uma parceira. Deus não está pedindo para você ser perfeita. Vai ter coisas que você vai fazer e tem coisas que quem vai fazer é Ele. Agora tem uma coisa. Pode passar, por favor. Sim, pode passar mais um. Ensine o seu filho a conhecer o onipotente Jesus. Ele ensina, nunca decepciona. Às vezes você vai decepcionar. E vai ser um homem chamado Winnicott. Ele fala sobre a teoria da mãe suficientemente boa. Ao invés de pensar só na mãe perfeita que te sobrecarrega, ele vem falar sobre a mãe suficientemente boa.
E o que é isso? Volta só um, por favor. A mãe suficientemente boa é aquela que consegue oferecer à criança, sendo seu filho biológico ou não, condições saudáveis para que ele possa se desenvolver física e emocionalmente. Mas a mãe suficientemente boa não precisa ser onipresente nem onipotente. Ela tem um momento de acolhimento e um momento de permitir que a criança explore e descubra sua identidade. Em que sentido? Às vezes a criança vai chorar, às vezes a criança vai dar uma caída, você não vai estar toda hora, você não vai conseguir ser 100%, e a criança vai aprender, às vezes, com aquele erro. Isso não tira da mãe a missão de estar presente, mas vai ter momentos que você não vai conseguir ser onipresente. Aí sim, pode passar, Camila. Ensine seu filho quem é onipotente, quem é onipresente. Jesus. Mas ainda assim, ainda que a sua mãe não seja, a mamãe não seja um modelo de perfeição, ainda assim você é referência. Então você vai influenciar de uma forma ou de outra. Por isso, busque um modelo que está no Senhor, Deus. Isaías capítulo 49, versículo 15, eu coloquei aqui. Você lembra? Quem pode ler esse versículo? Ele é muito forte. Isaías 49, versículo 15. O Senhor responde: será que uma mulher pode esquecer do filho que ainda ama, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei de você. Amém. A referência que temos da mãe é que ela nunca esquece, que ela nunca é, que ela nunca vai abandonar. Mas se você ensinar aos seus filhos que a maior referência é Cristo, é Deus, se você um dia o abandonar, e eu digo, não abandonar deixando a criança, mas um dia que você não estiver mais aqui, ele vai saber que Deus é tudo que ele precisa. Voltando para Ana, e a gente aqui está falando dessa característica da missão, voltando para Ana, a gente volta lá para 1 Samuel capítulo 1. Ana fez aquele voto e Deus concedeu o desejo do seu coração. Se você for lá no capítulo 1, versículo 20, diz assim: e sucedeu que passado algum tempo, Ana concebeu e deu à luz um filho, o qual chamou Samuel, porque dizia a ela: tenho pedido ao Senhor. E subiu aquele homem Eucana com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o voto. Porém, Ana não subiu, preste atenção aqui, mas disse a seu marido: quando o menino for desmamado, então o levarei, para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. Ana recebeu sua bênção e estava disposta a cumprir o seu voto. Muitas, quando pedem a Deus um filho ou qualquer outra bênção, somem depois. Mas Ana estava disposta a fazer. Porém, tem uma coisa que eu aprendo com Ana aqui. Ana embalou um bebê, entendendo que ele tinha uma missão e um propósito, mas que ele não era um propósito ambulante. Ana entendia que Samuel era um ser humano. E por que eu digo isso? Muitas vezes, algumas mães projetam com seus filhos aquilo que ele vai se tornar, ou um grande pastor, ou um grande profissional, médico, advogado. E às vezes esquecem, né, de que eles são, antes de tudo, ser humano. Eu lembro muito da Lady Di, da princesa Diana. A princesa Diana, quando ela teve os filhinhos dela, né, que hoje é o príncipe William e Henry, Diana, embora ela fizesse parte da família real, Diana foi uma plebeia, né, que fala. Ela veio, não uma plebeia, acho que ela era uma família rica, mas ela não era da realeza. Então ela queria viver uma vida mais livre, ela pagou um preço por isso. Mas ela tratou os seus filhos não como futuros príncipezinhos, futuros reizinhos. Geralmente a gente via nas revistas, na televisão,
Crianças brincam. E quantas vezes algumas mães podem esquecer que aquela criança é, antes de tudo, uma criança. Aquele menino, aquela menina, são seres humanos. Eles não são um propósito. Deus tem um propósito. Quando Deus tem um propósito, aqui está a pessoa, aqui está o propósito. Tem pessoas que mostram seus filhos como se fossem prêmios. E esquecem que essa criança tem necessidades, que essa criança precisa viver. Então, o seu filho, ele não terá todos os sonhos que você sonhou para ele. Talvez ele não será tudo o que você quer. Ele não será perfeito. Ele terá muitos problemas para você resolver, necessidades para você satisfazer e algumas lágrimas que você vai derramar e responsabilidades. Mas quando você vê ele como uma missão, quando você vê que ele vem como missão, faça de tudo para que ele seja exatamente o que Deus criou ele para ser. Ainda que não seja o que você quer. Ame-o pelo ser humano que é ele. Não espere que ele satisfaça as suas exigências. Faça tudo conforme a vontade de Deus. Muitas mães pensam em moldar o seu filho, especialmente quando pensam que eles têm uma missão. Às vezes querem que ele realize até os sonhos que ela não conseguiu. Isso acaba fazendo com que eles se sintam muito obrigada. Todas as vezes, pode passar, ultrapassei aqui, ó. Foi aquela parte, né? Andem para o bebê, não uma missão ambulante. E aí eu já antecipei o ponto aí, né? Mas, todas as vezes, pode passar, talvez depois eu peço para você. Pode passar. Aqui, Deus o criou para o propósito dele. Todas as vezes que você se sentir tentada a mudar o seu filho para ser como você quer, você precisa ensinar a verdade, ensinar a palavra, ensinar o caminho. Mas você não vai poder moldar ele, você vai ser assim. Você não vai. Enquanto ele comer do seu feijão, está debaixo do seu teto, ele tem que obedecer. Ela tem que obedecer. Mas mudar na cabeça dele, transformar ele para ser ipsiliter como você deseja. Então, todas as vezes que você brigar com isso dentro de você, coloca diante de Deus. Deus, o Senhor criou os meus filhos para o teu propósito. E me concedeu ser mãe deles. Que o Senhor faça dele aquilo que o Senhor deseja. Se você não consegue cuidar dos seus filhos, lembre-se que antes de tudo, é Ele quem está no controle. Que o Senhor ajude você a ajudá-lo a conhecer Deus e ser aquilo que Deus o criou para ser. Agora sim, fale como aqui nós temos Ana e temos Maria, que diz: eu sou tua serva, cumpra-se em mim a tua vontade. Pode voltar. Percebam que quando Ana fez isso, Eucana levou a família toda para o templo e Ana ficou com ele até desmamar. Ela sabia que ia ter que entregar, então ela aproveita. Se você soubesse quanto tempo você tem ao lado dos seus filhos, o que você faria? Quantos pais estão tão preocupados em dar coisas para os seus filhos e não passam tempo dando a si mesmos para eles? Colocam um tablet, colocam uma babá eletrônica e dizem: olha, é teu filho. Porque às vezes até perguntam: meu Deus, a pessoa quer tanto filho quanto tem. Joga ele para a babá eletrônica, joga ele para a creche. Obviamente que a gente sabe que existem situações e situações. Tem muita mãe que sonha ter filhos, mas quando tem para manter, tem que trabalhar. Mas se você tem 5 minutos do dia com ele, faça os 5 melhores minutos da sua vida. Porque esses 5 minutos vão ficar na cabeça dele.
versículo? Minha mãe nunca disse, bote um papelzinho na parede. Nunca. Eu vi. Aquilo ficou na minha cabeça. Aquilo transforma, vai transformar meu lar. Então, Ana aproveitou. E ela disse, quando o menino foi desmamado, eu vou cumprir o voto. Quando ele for desmamado, eu vou levar. Ele vai ficar lá para sempre. Passe tempo com seus filhos. Se você for para o capítulo 2, o versículo 18, diz assim, capítulo 2 do 1 Samuel, porém Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestido com uma estola de linho. No versículo 19 diz, sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano trazia para ele, quando com seu marido subia para oferecer o sacrifício anual. E ele abençoava Elcana e a sua mulher e dizia, o Senhor te dê descendência desta mulher, pela petição que fez ao Senhor, e voltava para o seu lugar. O que eu aprendo aqui e quero transmitir para você? Pode passar. Além de Ana ter aproveitado o tempo, quando o menino desmamou, levou para o templo, para ele ser mentoreado, tutoriado pelo Eli, sacerdote, para ele ser um sacerdote. Lembram que a passagem começa, 1 Samuel começa dizendo que a família ia todo ano lá adorar, segue a influência, né? Ela ia, adorava a Deus, ela queria o filho adorando a Deus e trabalhando na obra do Senhor. Mas observem que, ainda pequeno, ele foi para lá e todo ano Ana ia lá dar uma roupinha nova para ele. Ela só podia ir uma vez por ano. E o que eu vejo? Ana cuidava, mesmo à distância. Não terceiriza o cuidado. Muitas mães, por várias razões, acabam precisando confiar o filho a outras pessoas. Mas lembre-se, o seu papel, avó, tio, professor, babá, creche, igreja, não pode fazer. Tem coisas que é você não. Nem mesmo os pais, o pai. Ela confiava em ele. Ela confiou o filho dela a Deus e ao sacerdote Eli. Mas ela fazia o papel dela. O tempo que ela podia, uma vez por ano. E perdi só um pouquinho. Pode passar. Pode passar mais. Uma coisa muito importante, Maisinha. Embora Deus tenha uma missão para você, e uma parceria com você dentro do seu filho, você também tem um propósito na sua vida. Acontece muitas vezes no consultório. Pessoas chegam para mim, mães, assim. Mas ela é mãe, ela é esposa, ela é profissional, ela é muita coisa. Aí eu brinco com ela assim, peraí, no meio disso tudo, cadê a mulher? Cadê a pessoa? Muitas vezes acabam se confundindo com os papéis e esquecem disso. Mas deixa eu te dizer, mãe, Deus também chamou você para o propósito que Ele tem para a sua vida. Você não é só um receptáculo onde Ele colocou o bebê para você ter. Deus quer cuidar de você. Cuide-se para poder cuidar. Muita mãe fala assim, não, meu filho para mim. Deixa meu filho, depois eu olho para mim. Sabe o que acontece? Muitos vão chegar lá e você vai perceber que o filho está respondendo ao sofrimento da mãe. Porque a mãe está sobrecarregada, preocupada com o filho. E aí ela fica sobrecarregada, o filho sente a sobrecarga dele, o filho preocupado com ele, e ela fica preocupada com o filho. Então é muito importante que as mães entendam que elas não têm que ficar inúteis. Elas
essa comparação aqui, lá nos seus estudos. Você vai para o avião, a mãe vai para o avião, e aí tem, todo mundo que andou de avião já escutou isso. Se acontecer uma despressurização, máscara de oxigênio vão cair, e você coloca a máscara em você, para você não morrer, né? Feio. E aí eles dizem, se você tiver criança ao seu lado, coloca primeiro em quem? Na mãe da criança? Na mãe. Na mãe. Na mãe. Na mãe. Na mãe. Não é na criança, não? Não, na mãe. Meu Deus, que mãe terrível essa. Bota primeiro em quem, minha gente? Na mãe. Na mãe. Na mãe. É na mãe. É isso mesmo que vocês falaram. Se a mãe coloca no filho, o que acontece? Ela vai morrer. Ela morre. Ela morre sem ar e ele morre também. E se ele viver, ele fica sem mãe. Então ela primeiro tem que colocar dentro. Porque quando ela coloca nela, ela tem força para salvar o filho dela. E tá você aí, eu morro, mas meu filho tá vivo. E ele querendo, cadê minha mãe? Minha mãe está sem força. Então, lembre-se, você é mãe, mas você também é filha. E papai te ama. Mais um? Acho que encerrou. Esse ponto aqui é muito importante. Vou pedir para voltar só um pouquinho, então eu irei aqui. Seja você mesmo e seja o que Deus chamou para você ser. Você não é só mãe, você é uma mulher. Não viva para seus filhos. Tem muita mãe que diz, eu vivo para os meus filhos. Lembra que eu falei que você nasceu para isso, mas não só para isso. Não viva para os seus filhos. Sabe por quê? Porque se você viver para os seus filhos, sabe o que vai acontecer? Quando você estiver bem velhinha, seus filhos vão ficar robustos, vão-se embora, fazer a vida deles. Você vai ficar, puxa, eu vivi a vida toda para meus filhos, não fiz nada na minha vida. Lembre-se, você é uma mulher, Deus tem planos para você. Cuide dos seus filhos, cuide de você. E lá na frente, seus filhos vão estar bem encaminhados, cheios de amor e de orgulho pela mãe deles, que não desistiu dela mesma. Continuou seguindo os sonhos. Então, o que é? Para que você não seja egoísta, mãe. Para que você não viva só para seus filhos, ou não viva só para você, viva para Deus. E Ele vai te ensinar a ser tudo que você tem que ser. Cada dia. Porque foi Ele que te chamou para ser a mulher que você é e a mãe que você é. Ele vai te ensinar a ser tudo que você nasceu para ser. Lembre-se, seu nome não é mãe, viu? Seu nome é Marilei. Viu, Raquel? Seu nome não é mãe. A gente fala assim, meu nome é mãe, eu sou mãe de fulano. Você é fulano. Então, viva para Deus. Viver para Deus não é viver na igreja, tá, minha gente? A gente vai na igreja à medida que tem as programações. Mas tem muita mãe que passou a vida toda na igreja. E os filhos parecem que não querem nem ver pintado na igreja. E ainda tem a coragem de dizer, minha mamata falou assim, eu e esse Deus roubou meu pai e minha mãe, não quero saber desse Deus. Então, vá, cumpra sua missão na igreja e mostre a igreja de uma forma maravilhosa que seu filho ame a igreja. Mas viva para Deus. E viver para Deus é ser uma mulher que tem consciência de que Ele é o teu Senhor. Fale com Ele, leia a palavra, busque, conheça, tenha intimidade com Deus. E assim Ele vai transformando você, dia após dia, para o propósito que Ele tem para você e para os seus filhos. Aqui Ele entra, cuida de você mesmo. Vá ao médico. Se cuide. E esse ponto aqui é forte. Observe, pode passar agora. Peça a Deus que restaure a maternidade ferida ou a idolatria materna. Existem muitas mães que trazem feridas maternas. E dependendo do tipo de mãe que elas tiveram, elas vão passar isso para os filhos. Ou repetindo, ou ficando no extremo oposto. Por exemplo, aquela mãe que às vezes os pais foram muito rígidos. E aí quando ela vai ser mãe, ela fala, filho, faça
amarguradas com suas mães, porque elas deixaram de fazer tudo que eles queriam. A pessoa disse, né? Ela nunca me disse que eu não podia fazer isso. Eu fui de arrependimento de coisa inútil. Essa mãe precisava entender que havia uma maternidade ferida dentro dela. E ela transmitiu isso para a filha de outra forma e para outro extremo. Ela não fez por mal. Mas é por isso que toda mãe precisa perceber como é a sua maternidade, como foi a sua maternagem. E que de que forma ela influencia na sua maternidade hoje. Peça a Deus que cure de feridas que possam existir. E a idolatria materna, muitas vezes, é aquela mulher que diz assim, olha, eu sou assim porque minha mãe ensinou assim, pronto, minha mãezinha no céu, e lá, Deus no céu, minha mãezinha na terra, e ninguém. Mas Deus diz, não, minha mãe diz aquilo, eu não assim. E às vezes existe uma idolatria materna. Eu sou assim porque minha mãe foi assim. E às vezes Deus fala assim, mas não é assim que você seja. Nunca coloque sua mãe no lugar de Deus. Deus tem um lugar para a mãe. Ali é o lugarzinho da mãe. Coloque Deus na frente. E todas as outras relacionamentos serão restaurados. E para terminar, essa é a parte que eu achei assim mais linda. Obrigada, papai. Deixe seu filho saber sua identidade, sua história, suas experiências com Deus. Eu cresci ouvindo muitas coisas dos meus pais. E é muito importante que você possa transmitir Deus para os seus filhos. Os seus filhos conhecem a sua história. Como é que você se converteu? Seus filhos conhecem as experiências que você teve com Deus? Aquele milagre, aquela fraqueza, aquela dor que você sentiu e Deus chegou, aquele momento que você falhou e Deus perdoou. Não precisa contar a sua história para os seus filhos se você não quiser, eles são crianças, enfim, dependendo da situação, você pode dizer: Deus me perdoou. A sua história vai ser seu maior testemunho. E por que eu estou falando isso? Porque no capítulo 1, versículo 26 e 28, Ana fala assim: meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor. Eu sou aquela mulher, eu falo para ele, né? Eu sou aquela mulher, quando ela foi levar Samuel no templo, aí ela fala: eu sou aquela mulher, sabe aquela mulher que esteve aqui contigo para orar ao Senhor? Por esse menino, orava ele. E o Senhor atendeu a minha petição, que eu lhe tinha feito. Por isso também ao Senhor eu me entreguei por todos os dias que eu vivi, pois ao Senhor foi pedido e adorou ali ao Senhor. Sabe o que eu aprendo aqui? Samuel certamente cresceu e se tornou um sacerdote. Um profeta, né? Ele se tornou um profeta. E acho que mais da metade das mensagens dele foi porque ele sabia que o Deus da mãe dele e do pai dele era o Deus dele. Ele sabia, ele devia contar a história dele todinha. Eu me lembro muito do pastor Hernandes Dias Lopes. Pastor Hernandes Dias Lopes, não sei quantos conhecem, o pastor presbiteriano. Conhece, né? E ele conta que a mãe dele sonhava em ter um filho, que ela parece que não podia ter filho, ele quase que morreu, uma coisa assim. E ela pediu a Deus que transformasse o filho dele, que desse vida a ele e que ele pudesse ser um ministro da palavra de Deus. E ele se formou em advocacia, direito, uma coisa assim. Mas ele nunca conseguiu exercer, porque lá no fundo ele não sentia. A mãe dele não pressionou, contou a história. E ele foi vivendo o caminho dele, até que Deus chegou lá, tocou o coração dele, e ele só sentia alegria quando ele falava da palavra de Deus. Hoje ele é um grande pregador. E ele conta a história dele, ele leva a história dele na bagagem. Então, conte para os seus filhos como foi que eles vieram, em que circunstâncias. Não, mas olha só, como eu vou contar para o meu filho, eu não queria ter ele.
não queria ter ela. Talvez você não precise dizer. Ou se você disser, você diz aí. Mas depois eu passei. Todo mundo tem os seus momentos. Naquele momento eu estava passando uma grande dificuldade. Mas então Deus transformou meu coração e eu passei a te amar. E hoje eu amo você. Você é o meu presente. Quem sabe um dia, quando o seu filho ou sua filha crescer, de repente também vai acontecer a mesma coisa, ele vai lembrar. Mas Deus também mudou o coração da minha mãe. Então Deus pode mudar o meu coração. Ou se você não quiser contar isso, conte outras coisas. Conte como foi que você conheceu Jesus. Conte os milagres de Deus. Porque essa vai ser a mensagem de Samuel. Ana contou a Samuel sua história. Você já contou aos seus filhos? Tudo isso vai fazer com que ele tenha um senso de propósito, de identidade. A mãe estava longe. No versículo 28 diz que Samuel crescia agradável a Deus e aos homens. Deixa eu te falar uma coisa, mamãe. Samuel cresceu longe, mas ele cresceu com um caráter formado. Ele não estava com a mãe dele todo. Mas ele trazia na bagagem tudo que ele ensinou, tudo que o pai também ensinou. Nós estamos falando de mãe aqui, mas os pais também, prestem atenção. Vocês têm grande influência. A mãe estava longe, mas ele sabia que ele era filho de Ana e Eucana. Amado, desejado, pedido ao Senhor. Sabe por quê? Porque no dia que ele esquecesse, ele tinha uma coisa que ia sempre lembrar. O quê? O que ele tinha que sempre ia lembrar? A história dele, a história da mãe dele. O nome. Alguém ia falar aquele nome. O nome dele chama ela. Ela chama. Deus ouve. Toda vez que ele esquecesse, ele ia lembrar: eu sou Samuel, chama ela, eu sou ela chamada. Deus ouviu a minha mãe. Aonde ele fosse. Aliás, cuidado com o nome que vocês dão para os seus filhos. Nomes carregam mensagens, desejos, conceitos. As mamães que ainda não tiveram, pense e olhe antes de colocar Dolores, das dores. Nomes afetam a personalidade. Tanto é que lá na Bíblia dizia: o seu nome é esse, porque isso. O seu nome será Loami, Loruama. Lembra Oséias, quando Deus colocou ali juízos sobre o povo? Ele disse: vai ter uma filha, bota o nome de Loami, mas não vai me perguntar agora, eu não lembro o que é, mas era um juízo. Se você quiser ler lá em Oséias. Então, tudo na sua maternidade. Agora não se preocupe, se você não sabia o significado do autor, você foi procurar e agora, agora tem isso. Entregue ao Senhor. E faça com que essa criança seja, esse filho, essa filha, seja, sobretudo, leve o nome dela, porque ela não vai deixar de ter o nome dela, mas que ela tem também um nome, sobretudo, um nome na vida dela. Amém? Amém. Nós vamos encerrar. Deixa eu ver se tem mais algum. Não, pode tirar. Você quer jogar o que eu tinha pensado. E se me der um pouquinho de tempo, eu queria trazer um louvor. E eu vou pedir que as mães tenham pertinho. Então, vou pedir um celular emprestado. O meu está ali, sendo usado. Vou pedir para as mães ficarem de pé. Vou pedir para a mãe para ficar aqui quando ficar sobrando. As mamães vão ficar de pé com as seus filhos do ladinho. Ela pegou já, pegou. Ela pegou.
nesse momento. E eu lembro que eu não sou brava. Que cada uma de vocês, irmãos, sinta que essa missão pode ficar mais ou menos aqui para não ficar onde está. Vem, Jéssica. Vamos orar. Eu não sei qual a parte da sua missão que tem sido difícil, mas você é parceiro. Você é parceira. Você não é responsável 100% para o futuro. Confie em Deus. Faz a sua parte. Cuide de você. E Deus cuida de tudo. E lembre, Deus escolheu você. Podia ser outra pessoa, ou Ele podia não dar. Ele deu para você. Vamos lá? Mais ou menos, se quiserem ficar por aqui. Não tem a letra mas vamos lá. Vira para a sua mesinha e faça dessa letra essas palavras. Ou as suas palavras. Vamos lá? Vira para ela e canta para ela. Tá? Quem souber, canta comigo, tá? Hoje eu acordei com uma vontade enorme de dizer o quanto você é importante para mim. Nunca alguém me olhou assim com tanta emoção. Quando ouço a sua voz, me escuta nessa canção. E você cantava quando eu chorava sem querer dormir. E com lágrimas você orava por mim. Palavras de amor, palavras de paz, são momentos que eu não esquecerei jamais. Quando eu preciso te falar de amor, eu preciso te falar da minha gratidão. Receba essa canção, mãezinha. Quero dedicar esse momento ao Senhor. E bendito aquele dia em que eu nasci de você. Louvado seja Deus, porque você é minha mãe. Abraça sua mãezinha. Isso. Nunca alguém me ouviu assim com tanta emoção. Quando ouço a sua voz, escuto a mesma canção. Ouço a sua voz, escuto a mesma. Você cantava quando eu chorava. E você cantava quando eu chorava sem querer dormir. Com lágrimas. E com lágrimas você orava por mim. Palavras de amor, palavras de paz. Palavras de amor, palavras de paz. São momentos que eu não esquecerei. Eu não esquecerei jamais, jamais.
dia, seu dia, quero te beijar, quero te abraçar, mamãe. Abre os braços e sorria, quero te beijar, quero te abraçar, mamãe. Todo dia, seu dia, mãe, eu preciso te falar de amor. Eu preciso te falar. Abraça as mãezinhas que estão aqui, ó, sem filhos. E os filhos chegam lá e abraçam ela também. Deixa ela sentir. Deixa ela sentir os pais, os filhos, através de você. Deus é contigo, mãezinha. Deus vai te dar toda a força. Deus vai te dar toda a força. Você vai ver. Confia essa missão nas mãos do Senhor. Ele vai te abençoar. Grande bem. Não deixa nenhuma mãezinha sozinha, viu? Vamos lá. Isso, vai lá. Não deixa nenhuma sem. Louvado seja Deus porque você é minha. Quero te beijar, quero te abraçar. Quero te beijar, quero te abraçar. Minha mãe. Salve de palmas para ela. Glória a Deus. Amém. Parabéns, irmãos. Deus abençoe.